Agora os Incas, que eram os primos mais bonzinhos dos astecas do sul, né? Não muito também, né? Um pouquinho mais bonzinho, né? Cara, a história é relativamente parecida, né? Tinha um grupo que conquistou todo mundo. Basicamente, todos os povos dos Andes, assim, né? Então, tipo a metade de cima do Chile, a Bolívia, o Peru e o Equador e o sul se não me engano, o sul da Colômbia. Era tudo unificado em uma entidade política só. Tinha uns outros índios, a galera até fez os comentários aí falando que tinha os Mapuche, que eram um índio do sul do Chile, que eles tipo, conseguiam resistir os Incas, entendeu? E hoje em dia os chilenos, eles têm um baita orgulho dos Mapuche, entendeu? Que eu já fui lá no Chile e tal, enfim. É bem maneiro essa história dos Mapuche, que eles conseguiram resistir os Incas, depois conseguiram resistir os espanhóis por bastante tempo. Foram eles que aprenderam a domesticar o cavalo depois? Não sei, cara, não sei, talvez. Mas enfim. E aí, cara, os Incas era isso, era uma unidade política gigante, eles não tinham escrita, eles tinham um sistema de contabilidade baseado em corda, né? Então, essa que é a parada. Cara, tecnologicamente também, talvez eles estivessem mais atrás até do que os astecas. Eles tinham menos tecnologia. Mas eles conseguiram unificar muita coisa. E uma parada que eles desenvolveram era a estrada. Coisa que os astecas não conseguiram não desenvolveram. Sendo que a montanha dos Incas era muito pior do que os morros lá do México, entendeu? Muito mais difícil. A Cordilheira dos Andes é uma das maiores cordilheiras do mundo. Exato, os caras aprenderam a cultivar. Então, tipo, metodologia de plantação de nível, que é um negócio que aparece na Ásia, e depois, enfim, hoje em dia é tecnologia normal, assim. Até pra evitar deslizamento, sabe? Mas os caras desenvolveram isso cedo e aprenderam a cultivar na montanha, que é um negócio, muito interessante também. Exato. Entendeu? E eles tinham a alpaca também, que é um animal domesticado. Se não me engano, os astecas não tinham nenhum animal que tinha serventia de transporte, etc, né? Pois é. A sociedade Inca era menos militarizada também do que a asteca. A asteca tinha a condição lá daqueles guerreiros especiais, a gente falou no vídeo Guerreiro Jaguar, e tinha o Guerreiro Águia também. Eu não quis colocar para não ter associação com novos classes. Mentira. Mas a sociedade Inca era mais tranquila, como era maior também, mais classe de comerciante e tal. Mesmo eles não tendo moeda, né? Sim. Sim. Porque é bem engraçado, os caras não tinham nem escrita nem moeda, entendeu? E mesmo assim eles eram maior do que... Seria o, sei lá, um negócio tamanho do Peru, 2 vezes o Peru, assim. Exato, Enfim, e aí, cara, os Incas, eles tinham um sistema da mita, se eu não me engano. A mita. Que era isso do trabalho forçado pro imperador, que quando os espanhóis chegaram, eles assumiram pra si, enfim. E aí, como o Império Inca acaba, né? O Pizarro, que é outro conquistador, ele leu os registros do Cortés, né? Então, tipo, o livro Guns, Germs and Steel, que seria o que? Armas, germes e ferro, eu não sei como é em português. É um dos livros de antropologia mais famosos. Ele abre com a história da diferença do Império Espanhol para o Império Inca, né? Porque esse livro, ele busca responder a seguinte pergunta: por que foram os europeus que conquistaram a América e depois a África e a Oceania e não vice-versa, entendeu? Por que não foi um povo aqui do Novo Mundo que conquistou o Velho Mundo? E aí o livro abre com a história do Pizarro, que é uma história muito interessante, né? Que é o seguinte: o Império Azteca tinha acabado de cair, fazia tipo algumas décadas, ou cerca de 10 anos. Os Incas não faziam a mínima ideia de que isso tinha acontecido, mas, porque eles não tinham escrita, né? E, enfim, não tinha essa conexão, porque o Panamá ele tem uma floresta muito grande e eles não tinham, tipo, barco bom o suficiente para conectar. Mas os espanhóis sabiam. Por quê? Porque eles tinham registrado, né? Tava tudo registrado. Então o Pizarro, ele leu o que o Cortés fez e ele falou: caraca, esse aqui é como se fosse o playbook, entendeu? Como se fosse a jogada armada pelo técnico lá para conseguir fazer aquela manobra militar. Ele fez exatamente a mesma coisa que o Cortés, só que com menos gente, menos cavalo, menos arma. A sociedade dos Incas estava meio colapsando também por causa da varíola. Ele chega lá com um grupo de poucas centenas de espanhóis. Ele manda um padre pra... Tava no meio da guerra civil no Império Inca. Exato. Mas a guerra civil é decorrente da parada da varíola, entendeu? E aí ele manda um padre pra falar com o imperador Inca lá, que de alguma forma ele conseguiu acertar esse encontro. Ele manda o padre e fica todos os espanhóis esperando atrás meio que de uns arbustos, assim, com os cavalos e tal. E aí chega o imperador Inca com, cara, meio que um exército de 50 mil pessoas, assim, que é um exército gigantesco. E o Pizarro tava com poucas centenas de pessoas, tava tipo 800 homens ou menos, assim. E aí o padre ele chega lá, ele meio que dá a Bíblia pro imperador Inca, pro Pachacuti, se eu não me engano.
E aí o Pachacute olha pra Bíblia e nunca tinha visto um livro, não tinha escrito na parada e não entendeu o que era aquilo, entendeu? Ele pega assim, ele dá uma olhada e ele meio que joga no chão, sabe? Porque ele não fazia ideia do que era, sabe? E aí o padre, ele meio que fica completamente ultrajado assim, ele fala, cara, como é que você faz isso com a palavra de Deus e tal? Aí imediatamente o Pizarro, com os cavaleiros dele e os homens partem. Então, pela primeira vez no exército, 50 mil homens incas, que só tem armadura de couro e arma de obsidiana, ou enfim, algo equivalente, estão contra uma, tipo, emboscada com homens com cavalos e armas de fogo atirando, entendeu? E aí, o que o Pizarro faz? Ele sequestra o Pachacute, eu não tenho certeza se é o Pachacute, mas é o imperador. Ele sequestra o imperador, os espanhóis eles matam a grandíssima maioria daquele exército ali, que tinham vários nobres também. Então, com 300 homens, eles matam dezenas de milhares de pessoas naquela batalha, né? Não uma batalha, mas um massacre do que uma batalha. E aí depois eles ficam negociando, eles fazem exatamente a mesma coisa com o Cortez. Eles negociam, pô, se vocês me derem uma sala cheia de ouro, eu libero aqui o imperador e fica tudo certo, entendeu? E aí os incas, eles dão um jeito de conseguir o ouro e a prata e tal. Eles dão pro Pizarro, o Pizarro pega isso, mata o Pachacute de qualquer maneira, e aí depois termina de conquistar o Império Inca, que depois ele ainda teve que lutar com mais índios, entendeu? Então foi um pouquinho mais difícil a conquista do Império Inca do que do Império Azteca. Mas, enfim, cara, mostra justamente a diferença das civilizações, né? Tipo, as pessoas da Eurásia, as pessoas do Velho Mundo tinham tecnologias muito mais avançadas, tipo a escrita, tipo não só, as armas de fogo ainda eram bem preliminares, mas a espada é uma coisa que eles não tinham ferro, entendeu? No Império Inca era só porrete mesmo, não tinha nem lâmina, entendeu? Exato, entendeu? E o espanhol tinha uma espada de ferro, cara, de aço, entendeu? Os caras não tinham nem bronze. Então, provavelmente, se os acadianos encontrassem os incas, eles seriam conquistados pelo Sargão da Acádia, sabe? Então, enfim. E é isso, né? O Império Inca cai, os espanhóis conquistam aquilo ali. Faz exatamente a mesma coisa. Pegam lá as tribos dissidentes, prometem liberdade, aí tiram o imperador Inca, colocam um vice-rei espanhol, aí não libertam as tribos, né? Exato. Eles prometeram liberdade e continua lá o sistema de servidão. Exato. Então é bem traiçoeiro, mas... É a história do mundo, né? A história do mundo, né? A história dos impérios. Aí a gente é muito contra julgar, né? Tipo, olhar assim pra trás e ficar, porra, não, isso foi errado, isso foi certo. Exato. Não tem valor nenhum isso, né? Exato. Foi errado, entendeu? Mas é uma coisa que acontece. A gente falou que o foi errado Mongol hoje. Foi errado hoje, ó. Então, mas, tipo, escravizar os índios na parada na Mita, lá em Potosí, é meio que... Eu diria que da mesma forma que a gente pode falar que os mongóis foram brutais, e o que eles fizeram foi errado, a gente pode falar que os astecas erraram, tá ligado? Foi errado o negócio de fazer sacrifício de dezenas ou centenas de humanos por dia. É errado escravizar os índios, entendeu? Só que é isso, é a história da humanidade, é cheia de coisas brutais acontecendo, né? Enfim. E aí, cara, Pra mim, o Império Inca é maior, mais importante, mais influente culturalmente hoje do que os astecas. Sim, com certeza. Então ele é maior em todas as medidas. Assim. Os incas deixaram Machu Picchu, né? Exato. E a sociedade do Peru e da Bolívia ainda tem um pouco de orgulho da civilização muito inca, etnicamente também, entendeu? A Bolívia, o Peru e o norte do Chile são etnicamente daqueles povos ainda, né? Exato. Lá não rolou tanta miscigenação justamente por causa dessa parada da servidão e tal. Exato. Então, pô, pra mim o Império Inca mantém o respeito, né? Pelo menos. Mantém o respeito? Putz, mas os caras não tinham nem arma, cara. Eles não tinham nem espada, não tinha bronze. Tinha um porrete, entendeu? Mas era um império bem grande, mano. Cara, a parada eles seriam conquistados pelos acadianos, né, mano? Não, pô. Acadiano nunca viu uma montanha na vida direito. O Sargão da Acádia, moleque? Nunca viu o brabo, o Sargão, o brabo. Cara, e a parada também é que o Pachacute, que era o líder dos Incas, ele, na verdade, ele parece um pouco o Ciro, sabe? Tipo, me faz pensar que... É porque ele uniu um bando de gente, entendeu? Ele não subjugou uma cidade-estado do lado. Entendi. Ele conseguiu fazer uma união cultural e política. Enfim. Assim, é fraco, mas eu respeito mais o Império Inca do que o Império Azteca, tá ligado? Bora botar aqui no topo do fraquinho? Tá, tudo bem, então. Não, acho que pode ser não manter respeito, na verdade. Mas é isso.